cada problema existe uma solução. Deus abençoe e ilumine a sua vida. Uma vez mais nós estamos aqui e juntos nós estaremos a partir deste momento. Nós vamos socorrer você, ajudar você que está desesperado, você que precisa de um socorro, você que precisa de ajuda. Através deste programa nós vamos chegar até você, para todos aqueles que precisam de socorro, todos aqueles que precisam de ajuda. Vamos conhecer o tema do programa, já voltamos. A ansiedade, a depressão, o estresse são assuntos sérios e os males da humanidade. Mas como deixar de ser ansioso, estressado e ficar depressivo diante do caos em que se encontra o planeta? O bombardeio tóxico de notícias para lá de ruins. A realidade do mundo não tem colaborado para que muitas pessoas encontrem paz. E viver alerta ao infinito conteúdo midiático da atualidade provoca ainda mais instabilidade emocional. O ritmo frenético da modernidade trouxe consequências para a saúde mental. Uma delas é a síndrome do pensamento acelerado. A nova patologia, que já atinge mais de 80% da população mundial, segundo estudos. Quando a mente não consegue parar, nem na hora de dormir. Um misto de preocupações que acelera dos pés à cabeça. A pessoa não tem paz, não consegue dar conta dos problemas alheios e, consequentemente, não resolve os próprios males. E em que momento o ser humano moderno consegue ter paz? Aflições opressoras que são inflamadas pelo bombardeio tóxico de notícias da mídia, que parece cada vez mais sensacionalista. Sem contar no uso excessivo de celular e do extrapolar do tempo nas redes sociais, que colaboram para o aumento da ansiedade nas crianças, nos adolescentes e em muitos adultos. A influenciadora Dani Russo compartilhou que havia sido internada depois de sofrer novas crises de ansiedade. A artista luta contra a síndrome do pensamento acelerado nos últimos anos. A youtuber passa por hospitalizações recorrentes devido à instabilidade emocional, como explicou aos fãs recentemente. Na hora de dormir, fico tão inquieta que me dá náusea, enjoo e começo a vomitar. Minha ansiedade faz isso comigo. Tenho essas crises fortes a cada 3 meses. Já faz 1 ano que a cada 3 meses eu dou entrada no hospital com os mesmos sintomas. Mas a famosa brasileira não está sozinha nessa luta contra transtornos mentais. Do instante em que acordamos ao que adormecemos, boa parte de nós passa o dia conectada à internet. Somos bombardeados por notícias, conteúdos fúteis e notificações freneticamente. A sobrecarga de estímulos, atrelada à pressão da vida real, é o gatilho para a síndrome do pensamento acelerado e muitos outros problemas, como a depressão. A sensação de tristeza e estresse cresceu no mundo durante a última década, segundo dados de um estudo norte-americano. De acordo com a mesma pesquisa, quase 1 a cada 3 pessoas relatam sentimentos de tristeza, preocupação, estresse, angústia ou raiva durante boa parte do dia. Mas este vazio que dói na alma pode chegar na vida de qualquer um, seja rico, famoso ou não. No Brasil, por exemplo, 50% dos brasileiros dizem sofrer com a solidão, um sentimento associado à depressão que oprime mesmo quem está rodeado por muitas outras companhias. É um vazio que poucos sabem como preencher. É um desânimo, uma desmotivação, um peso invisível e constante. É aquele coração apertado num corpo que parece sobreviver quase sem forças, com a alma vazia. Alguns psicólogos norte-americanos já definem esse vazio como um estado de definhamento do indivíduo, o que seria um novo transtorno que acomete boa parte da população mundial. Para os especialistas, quem sofre com um vazio interior vive os dias como se estivesse
definhando. E você percebe que, infelizmente, muitas pessoas, por carregar os maus pensamentos ou diante daquilo que ela tem alimentado na sua mente, muitas pessoas têm passado a viver isso no seu dia a dia. Não são poucas as pessoas que carregam dentro de si essa percepção de dizer o seguinte: poxa, só vem coisas ruins na minha cabeça. Nós vamos no programa de hoje socorrer você e ajudar você que não sabe o que fazer. Ajudar você que olha para si mesmo e diz assim: mas meu Deus, por que isso acontece comigo? Eu quero que você entenda, o primeiro ponto, que isso não acontece só com você. Segundo ponto, você pode se libertar disso. E no programa de hoje nós vamos ensinar. O primeiro passo que você tem que dar é através aqui do SOS Espiritual, fazer contato, porque nós temos uma equipe de plantão, pessoas capacitadas para ajudar você, e é muito simples. O pastor Alex, que está aqui com a gente hoje, ele vai explicar como você pode participar. Chegou para você a oportunidade de você receber ajuda. O nosso SOS Espiritual, você pode entrar em contato conosco através do WhatsApp, que é 201757-7665, onde você pode mandar mensagem ou um áudio de mensagem. E também nós temos a nossa linha de ajuda, onde você pode ligar para nós pelo 1-800-890-3005. O SOS Espiritual está aqui para socorrer todos os que estão desesperados. Às vezes, a mente se torna um campo de batalha. Pensamentos pesados, lembranças dolorosas, medos que não vão embora. Muitos tentam esconder através de sorrisos forçados. Está tudo bem dito no automático, enquanto por dentro a luta continua. Mas ninguém deveria carregar isso sozinho. Existe esperança, existe ajuda. E há pessoas prontas para ouvir sem julgar. Quando os dias parecem intermináveis, quando as noites são longas demais, um simples passo pode mudar tudo. Ligue para 1-800-890-3005 ou envie uma mensagem para o nosso WhatsApp 201-757-7665. A vida não precisa ser apenas sobrevivência. Ela pode voltar a ter cor, significado e paz. O SOS Espiritual é o caminho certo, é a saída que você tem, a direção que você tem. Talvez você diz assim: aqui na minha condição, onde eu estou, o que eu posso fazer para ser livre e me libertar deste problema? Bem, o que você tem que fazer é ligar, é fazer contato. Esse é o primeiro passo por onde você pode falar conosco e buscar ajuda. Quando nós falamos que os pensamentos ruins, eles também têm como parte o espiritual, nós vamos colocar aqui uma pessoa que tem atendido pessoas que estão sofrendo. Esse homem, essa pessoa, ele um dia serviu aos espíritos malignos e hoje ele tem falado, orientado as pessoas que têm entrado em contato conosco, que não entendem por que certas coisas estão acontecendo. Nada melhor do que alguém que um dia esteve servindo aos espíritos, às forças do mal, para hoje mostrar como que esses males trabalham. Vamos acompanhar, vamos ver. Eu estou assistindo aqui esse programa e eu estou igual também, a minha cabeça sobrecarregada. Eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho vontade de sair de casa, eu não tenho vontade de fazer mais nada na minha vida. O meu casamento foi destruído, já tem mais de 5 anos, e a minha vida não vai para frente, só para trás. Tudo que eu tento conseguir não dá certo, não tenho sorte mais com outro relacionamento, já consegui, arrumei pessoas boas, mas não dá certo, não consigo, e a minha cabeça fica aquela confusão, uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra, eu não sei o que acontece com a minha vida. Tudo que eu vou fazer parece que não dá certo para mim, não sei como fazer. Olá, amiga. O que acontece com você é que provavelmente foi feito um ritual para uma entidade que traz a morte. Essa entidade, ela trabalha
para fazer a confusão na cabeça da pessoa. Esse ritual deve ter feito no cemitério, foi feito com algum fio de cabelo, para que você se sentisse confusa, para que você tenha esse peso na sua cabeça, você não consegue decidir o que você quer. Quando você quer uma coisa, você para pela metade, vai para outra, e isso vai causando confusão e mais confusão na mente, levando muitas pessoas até mesmo quando se torna mais forte essa entidade na mente da pessoa, levar essa pessoa à depressão, levar essa pessoa ao pensamento de suicídio, até tentar o suicídio, ou simplesmente essa pessoa sai andando pela rua, ela quer fugir de tudo, desaparecer de tudo. Então esse ritual foi feito e tem que ser quebrado. A melhor forma que tem para quebrar essa maldição que foi feita, esse ritual, é o banho do descarrego. É quando você toma o banho do descarrego com o elemento sagrado. É o que está acontecendo toda sexta-feira na sessão espiritual do descarrego. Eu aconselho a senhora a buscar o mais rápido possível, tomar esse banho do descarrego para arrancar essa maldição, descarregar essas energias negativas que é sobre a senhora e assim a senhora poder dar a volta por cima e realmente começar a viver. Percebe que por detrás desses pensamentos ruins há sempre uma sugestão do mal. Pastor Alex, é assim que o espírito do mal ele trabalha, é assim que ele age, o senhor sabe? Ele age sempre com os pensamentos ruins. O senhor vê que tem pessoas que, quando elas se libertam e elas se tornam livres desses pensamentos, elas dizem, olha, vinha na minha mente pensamentos que diziam, uma voz que dizia. As pessoas chegam a dizer que havia uma voz na cabeça delas. É dessa forma que o mal, as forças malignas trabalham para também influenciar essa pessoa a tomar algumas decisões ruins para ela. O senhor vê, né, que isso é uma estratégia para destruir completamente a vida de uma pessoa. Quando o mal ele quer entrar na vida de alguém, ele quer destruir completamente. E o mal ele pensa assim, nada melhor do que eu atacar primeiramente os pensamentos, distrair ela. É igual qualquer pessoa, qualquer inimigo que vem tentando atacar o seu adversário. Primeira coisa, deixa eu distrair ele, para ele ficar distraído e não estar focado no alvo, na missão. E a gente vê, pastor, que enquanto ela não resolve isso, o mal ele sempre vai continuar destruindo a vida dela. O que acontece é que a mente do ser humano é onde parte todas as suas decisões. Está na mente. Por exemplo, um vício, ele começa na mente. E quando ele ataca a mente da pessoa, ele a faz dependente. A pessoa diz assim, não, o problema é ali a nicotina, ou enfim, coisas que dão origem a essa vontade. Tá, mas e um jogo? Qual é a substância de um jogo? Um jogo não tem substância. O jogo é uma dependência que está aliada à mente da pessoa. Então, os maus pensamentos são iguais. Os maus pensamentos são sugestões malignas. Quando nós olhamos, por exemplo, veja os crimes que acontecem. Todos os dias a gente liga a TV, lá o jornal, a internet, tem lá coisas horríveis. E quando o autor é preso, e se há uma reportagem, eles dizem, havia um pensamento, havia uma raiva em mim. Talvez você que está aí nos vendo, você é essa pessoa vítima. Você se vê uma pessoa nesse momento que só vem coisas ruins para você. Algo deu errado. Você vê como são as coisas, né? Algo deu errado para você. E porque deu errado para você, você pensa hoje só, eu não sei se eu nasci para ser feliz, eu não sei porque que eu estou nessa situação, eu não sei porque que eu vivo nessa condição, eu acho que eu vou tirar a minha vida. Esse pensamento não é o correto. Você tem que buscar outros pensamentos, mas nós sabemos que existem obras espirituais. Se você não sabe como se desviar disso, se desvencilhar dessas coisas ruins, faça contato conosco agora. Nós vamos atender você. Nós temos uma pessoa anônima, né? E ele escreve aqui, coloca aqui para mim, ele não quis se identificar, mas ele diz assim, tenho lutado com pensamentos instrutivos e negativos, como por exemplo de ver alguém sentando à beira de um penhasco. Surge do nada um pensamento de empurrar algo que jamais faria. Também enfrento tentações que não desejo e o que me deixa confuso, angustiado. Peço oração. Você vê que quando
Ele pensa só em coisas ruins. O senhor vê, pastor Alex, você vê uma pessoa que tem uma vida comum, normal, simplesmente a pessoa se vê, olha para outra pessoa e ela tem vontade ali, como ele disse, de empurrar a pessoa, de ver a morte da pessoa. Não são pensamentos normais, isso não é comum, isso não é bom para ela. A gente vê, né, isso é um dos motivos, né, por que há muito ódio contra um outro ser humano. Né? Quantas vezes que a gente não recebe pessoas aqui dizendo assim, poxa, eu tô com raiva do fulana porque falou isso, ou desejou isso contra mim. Ou que ele falou contra mim, aí fica com raiva dentro de si. Mas a gente sabe, igual o senhor bem falou, que isso é um mal que age na cabeça da pessoa. Como também familiares que o familiar pensa, poxa, meu marido, ou meu esposo, ou meu familiar virou a cabeça. Tudo isso é por causa do mal. E enquanto essa força do mal estiver aí, infelizmente esses pensamentos vão estar aí. É o mesmo pensamento que manda você fumar, que manda você usar droga, que manda você trair, que manda você sair de casa, que mostra para você que essa vida não vale a pena. É uma loucura. Quantas pessoas, ouvindo a voz desses pensamentos ruins, não cometeram uma loucura na vida, infelizmente. Nós temos mais pessoas que estão em contato conosco, pastor Alex. Eu tenho aqui o nome da Jéssica. Ela pede ajuda para que ela venha a ser livre dos problemas que ela enfrenta dentro da sua própria casa. E nós temos aqui a Silvana, que implora por ajuda, pois ela tem uma dor muito profunda na alma e não suporta mais a dor. E nós temos aqui a Vanessa, que pede ajuda, pois ela está lutando contra a depressão. Pode ter a certeza, Vanessa, que você já está livre disso. E os outros demais que mandaram os nomes aqui para o nosso SOS espiritual, e também você que está nos assistindo, você pode entrar em contato conosco. Você que está desesperado, você pode fazer contato conosco. Eu queria chamar a atenção de todos, preste bastante atenção no que você vai ver a partir de agora. Você vai conhecer a história da Silviane, ela que teve uma experiência com o poder de Deus, e na cabeça dela havia isso, maus pensamentos. Ela diz assim, eu era perturbada com a mente, cheia de vozes e pensamentos ruins. E você vai conhecer a partir desse instante como ela venceu esses pensamentos ruins. Como é que é seu nome? Silviane. Silviane, no que as reuniões de sexta-feira lhe ajudaram? Antes de conhecer as reuniões de sexta-feira, né, eu era totalmente perturbada. Eu tinha ansiedade, tinha depressão, e as reuniões de sexta-feira eu conheci através do meu irmão, que antes de eu conhecer a Igreja Universal, eu morava em Pernambuco. Então, eu tive essa oportunidade através do meu irmão, né, de conhecer, que ele morava aqui com a minha cunhada, e como eu não conhecia ainda, eu sempre quis vir aqui conhecer o Templo de Salomão, e quando minha cunhada engravidou, não tinha ninguém para cuidar dela aqui. Então, eu tive essa oportunidade de vir para cuidar dela. Acabou cuidando de você. Sim, senhor. Então, eu era totalmente perturbada, tinha crise de ansiedade, depressão. Como é que é ter crise de ansiedade? Eu ficava falta de ar, né? Eu não conseguia dormir à noite, sempre vinham os maus pensamentos, né? Que o próprio diabo trazia. Então, toda noite eu não conseguia nem dormir sozinha, porque vinha um turbilhão de pensamentos, eu não sabia como resolver aquilo, né? Pensamentos intrusivos e negativos. Eu via vozes, via vultos. Então, quando eu conheci a Igreja Universal, as reuniões de sexta-feira, eu comecei a vir, né? Antes de conhecer, eu li a palavra, mas eu nunca coloquei em prática. Então, quando eu vi um pensamento, quando eu passava por uma situação, eu li um trechinho do versículo, mas eu nunca coloquei em prática o que eu lia. Então, quando eu vim para cá, ouvi a palavra, né, e do Espírito Santo, que eu não conhecia, eu não sabia o que era o batismo nas águas, nem o Espírito Santo. Então, quando eu conheci mesmo, de fato, eu vi que realmente eu tinha que colocar em prática, foi daí que houve mudança, porque eu vi que é a palavra que liberta, é a palavra que transforma. Se você não colocar em prática aquilo, você não vai ver resultado na sua vida. Então, foi daí que eu comecei a colocar em prática. E foi daí que foi, paulatinamente, foi tendo resultado na minha vida. Qual foi? O que mudou? Mudou tudo.
Eu não colocava em prática o que eu lia na palavra. Eu sempre via em busca de bênção, mas não do abençoador. Então, quando eu comecei a colocar em prática, realmente via que a única solução era receber o Espírito Santo, tirar aquele vazio que eu tinha dentro de mim. Então, eu disse, então eu vou buscar esse abençoador. E hoje você tem o Espírito Santo e não tem mais ansiedade? Sim, Senhor. Hoje eu tenho o Espírito Santo, hoje eu sou feliz de verdade, eu tenho essa paz que tanto eu procurava. Não tem mais crise de ansiedade, não tem mais depressão, acabou tudo. O Espírito Santo preencheu tudo. Que bom. Deus abençoe muito mais. É Bruna. Fez o tratamento bem feito? Certinho, pastor. Do jeito que eu falei? Certinho. As orações, dos horários certinho, o banho. Eu cheguei aqui em fevereiro, eu estava com crise de ansiedade desde o ano passado. Aí comecei a fazer, não deu resultado no começo, mas não é na nossa hora. O senhor continuou obedecendo? Sim, continuei obedecendo. Não é na nossa hora, é na hora que Deus... Fala para mim, crise de ansiedade como? O que acontecia com você? Eu só chorava, eu ficava com pensamentos negativos. Sensação de morte? Sensação, assim... De alguma coisa ruim acontecer? Sim, também. Mas o médico me diagnosticou, sim, me passou remédio. E aí eu cheguei aqui no tratamento assim. Tomando medicação? Eu parei de tomar, mas eu estava ruim. Eu não aceitei ficar tomando o remédio. Tá. Você parou de tomar porque não estava surtindo efeito? Não, porque eu não aceitava. Eu falei, eu não vou ficar tomando remédio, não. Eu vou fazer o tratamento e Deus vai me curar. Aí vim, não estava dando resultado. Eu falei, não vou desistir, não. Deus vai me curar. Aí eu estou livre, estou liberta disso. O meu filho, há 2 semanas atrás, eu estava no interior de São Paulo, no aniversário de família, caiu numa piscina. Ninguém viu, estava de noite. Foi... Que idade? 6 anos. Foi o próprio Deus que salvou ele, porque ninguém viu. Ele estava na piscina de bolinhas, eu tinha ido me trocar, fui tomar banho, eu sei que levaram o menino para mim lá dentro do banheiro, roxo já, mas foi o próprio Deus que salvou ele, porque... Era para estar morto. Era para estar morto. Graças a Deus. Oração. A oração, o nome. Pedindo a Deus defesa e blindagem. Eu creio. De mãe de luz, o voto de mãe de luz, estava sempre fazendo por ele. Então Deus livrou. Amém, eu creio. Agora, como que você está? Você não tem essa amargura? Você não tem a tristeza? Como é que é? Não. Disposição, energia, não tem medo de andar na rua? Como é que... Tô leve, tô curada disso. Sem medicação? Sem medicação, as sensações que eu equilibrada, as sensações... As sensações que eu sentia ruim dentro de mim, uns frios na barriga, umas coisas fora do comum. Passou. Acabou. E semana passada também tinha uma causa na justiça da minha mãe que não saía de jeito nenhum, saiu. Então as coisas começaram a vir assim. Então a coisa fluiu mesmo, hein? Estava tudo impedido, acontecendo, não acontecia, aliás, e a coisa passou a andar. Tudo parado e começou a andar. Que a minha luz ilumine cada vez mais. O sufoco de uma mente carregada de maus pensamentos. E aí começou a voltar aqueles pensamentos de que eu nasci mesmo para sofrer. O desespero de não conseguir calar a voz do pior pensamento. Eram tantos pensamentos de morte, era um desejo enorme de morrer, que eu me automutilava. Isso é o que acontece quando o mal domina os pensamentos de uma pessoa. Mas isso é o que acontece quando estes pensamentos são trocados pelos pensamentos de Deus. Hoje, eu não sou mais aquela pessoa que vive angustiada, hoje eu não tenho mais os complexos, hoje eu entendi que tudo que eu passei foi passado. Os pensamentos que um dia eu alimentava, que era só de ódio, pensamentos negativos, de querer morrer, passou a ser pensamento de vida. Hoje eu penso em viver. Alcance uma nova vida através dos pensamentos de Deus. Vem na Grande Desmanche Espiritual nesta sexta-feira, às 8, 10, 4 e principalmente às 7h30 da noite. Na 51
St. Francis Street, Newark, New Jersey. Todos os templos da Universal. Encontre os endereços em universal.org/localizar. O que Deus fez na vida da Silviane, Deus pode fazer na sua vida também. Você que está nessa situação, nesta condição, você tem que entender o seguinte: você pode ser livre dessa chuva de pensamentos ruins que tomam de conta da sua mente. Você talvez está a ponto de enlouquecer. Você está a ponto de tirar a sua própria vida. Você não suporta mais tanto pensamento ruim. Tanta coisa ruim que toma de conta de você. Você se tornou irreconhecível. Irreconhecível. Você quer ser livre? Você quer ser feliz? Nessa sexta-feira, eu quero convidar você para um trabalho de liberdade. Sim, libertação. É uma reunião que nós trabalhamos forte com a libertação. É o que está escrito aqui. É o desmanche espiritual de todas as coisas ruins. Talvez esse pensamento que está aí na sua cabeça são pensamentos que surgiram através de uma pessoa que fez um trabalho para você. Uma bruxaria, alguma coisa esquisita, fora do normal. E como você vai lutar com um problema espiritual de forma natural, de forma física? É impossível. Se você quer ajuda, então nessa sexta-feira você vai estar conosco. Os horários estão aqui, 8, 10, 4 e principalmente às 7h30 da noite, nós estaremos ministrando liberdade e libertação na sua vida. Se você deseja estar conosco, nosso endereço já está aí, 51 St. Francis Street, aqui em New York, aqui em New Jersey. Você é o nosso convidado especial, você não pode perder. Agora, se você diz assim, eu não sei o que eu vou fazer. Se você ainda tem dúvida do que fazer, nós não podemos te ajudar muito, infelizmente, porque agora depende única e exclusivamente de você. Se você quer a nossa ajuda, nessa sexta-feira, você pode estar conosco. Se você não mora no estado de New Jersey, você pode ir em uma Universal perto de você ou fazer contato conosco, que nós vamos te dizer onde você pode encontrar esse trabalho que vai acontecer aí na sua cidade, vai acontecer aí no seu estado, aí perto de você. Nós vamos chegando ao momento da prece, ao momento da oração. Você que precisa de ajuda, agora é o momento de entrarmos diante da presença de Deus. Prepara o copo com água, é momento de oração, vamos falar com Deus. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Em nome do Senhor Jesus, poderoso Deus da Bíblia, nós te invocamos pelos desesperados. Meu Pai, quando lutamos com um problema que enxergamos, nós sabemos por onde começar. Mas quando é um problema que está na mente, no entendimento, fechando o entendimento de uma pessoa, como é que a gente ajuda ela? Como é que ela luta contra isso? Só tem uma explicação e uma saída: o Senhor. Então, em nome de Jesus, eu quero te pedir nesse instante, meu Pai, que a mão do Senhor, ela venha a ser estendida a estas pessoas e elas sejam resgatadas da condição que elas se veem nesse momento. Elas sejam resgatadas da situação que elas se encontram nesse instante. Meu Deus, aqueles que não suportam mais, que não aceitam mais, eu quero, meu Pai, que a Tua luz vá de encontro a ela e levante esta pessoa, desperte esta pessoa e que ela seja livre a partir desse instante. Nós determinamos e pela fé ministramos a liberdade e, mais do que isso, a libertação sobre todos que querem e precisam deste milagre, em nome de Jesus. E aos que creem, digam amém e graças a Deus. Amém. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Graças a Deus. Respire profundo, como você está, como você sente. Eu acredito fielmente que você está livre, e assim livre como Deus quer que você esteja. Nós temos a certeza que Deus já
te alcançou e essa situação ela começa a mudar. Meu amigo, tome uma decisão. Agora está nas suas mãos. Continuar sofrendo ou vencer, ou ser feliz. Tudo depende de você. Ficamos por aqui. Até o nosso próximo encontro.